Informações de mercado do Galo, Paulinho. Primeiro, para quarta-feira, o Atlético não vai escrever mais ninguém. Então não adianta esperar Kevin Castanho, Fred, porque o prazo é até amanhã, 7 horas da noite, Thiago. E o Brax já disse, o Atlético trabalha para inscrever na Copa do Brasil, no Brasileiro, e caso o Galo avance nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Ivan Roman, proposta em andamento. O Atlético recebeu uma proposta, está estudando sim a possibilidade de saída do zagueiro do clube. E sobre Scarpa e Igor Gomes, não tem nada, nenhuma proposta, e os jogadores inclusive estão neste momento melhor adaptados ao sistema de jogo do Barba Domingues e que, portanto, ficam no Galo até que apareça alguma coisa oficial. Porque por agora, Thiago, não tem nada. E eu vou trazer uma informação exclusiva daqui a pouquinho aqui no Rádio Esportes, hein, Thiago? Porque tem joia da base que tá assim, ó, prontinha para assinar a renovação com o Galo. Eu acho legal a transparência, né, do Paulo Brax em falar que o Fred vai esperar até a última hora, mas eu tenho receio de você acender ele falou de enquanto a chama estiver acesa, esperar, você criar essa expectativa na torcida, não é perigoso, Ale? É perigoso, né, porque você realmente deixa o torcedor ansioso, né, por uma ótima notícia. E o Fred é um grande jogador, Eu gostaria muito de vê-lo no futebol brasileiro, principalmente aqui em Minas e no Atlético. Agora, se você me perguntar, se você tem um dinheiro bom, assim, de salário, né, pra dar... 2,5 milhões, que é o que ele ganha lá. Eu não gastaria no meio-campo. Eu acho que o meio-campo tem melhores opções. Eu gastaria no ataque. Eu acho que a grande carência do Atlético nesse momento é de atacante. Aquele cara que faz o gol, que traz os 3 pontos, porque o meio-campo você tem alternativas interessantes, algumas que nem estão sendo utilizadas, mas você tem opções. Então, para mim, se eu tenho um dinheiro só para gastar, um dinheiro grande, seria para trazer um atacante, viu, Thiagão? Em relação a Riquelme, jogador está com a renovação completamente encaminhada, já está trocando minutas de contrato com o clube, com o Atlético, e o Riquelme, portanto, que já tem contrato até o final de 2028, ele terá o seu contrato renovado, é uma joia que está sendo trabalhada aqui nas categorias de base do Atlético, é titular da seleção Sub-17, está jogando hoje no Sub-20 do Galo, e o Riquelme terá também a experiência de jogar aqui com o profissional, assim como foi hoje, por exemplo, com o Gabriel Veneno, que treinou no campo de cima com os demais companheiros do profissional, e o Riquelme também terá esta oportunidade, Thiago. Portanto, informação aqui nossa da Itatiaia, Riquelme com a contratação, com a renovação praticamente encaminhada, Thiago, o Atlético deve anunciar nos próximos dias. Quem sabe até hoje, viu, Thiago? Amanhã, Thiago já embarca para Belém do Pará, o Remo, 6:30 da noite. No sábado, aqui na Itatiaia, você vai acompanhar tudo. Lembrando que depois, na sequência, o Galo pega a equipe do Bragantino pela Copa Sul-Americana no meio de semana. E no final de semana teve data alterada do jogo com o Grêmio. Seria sábado, 6:30. Atenção, torcedor, passou para domingo, dia 16, às 4 da tarde, Atlético e Grêmio na Arena MRV. Galera, tá sendo dito aí, né, a possível saída do Ivan Roman. Quem acompanha o canal Tanaka sabe que há muito tempo nós falamos sobre isso aqui, tá? Que o Ivan Roman não deveria permanecer no Clube Atlético Mineiro por diversos motivos, né? Acabou que a saída tem, de certa forma, postergado? Podemos dizer que sim. Eu até acredito que acreditei que ele iria sair antes, tá? Mas enfim, a janela tá aberta e a tendência muito forte é mesmo, como a gente já vinha falando para vocês já há bastante tempo aqui no canal, que o Ivan Roman vai sair do Galo, ele deve sair do Galo, por vários motivos. Primeiro, ele quer sair porque ele quer ter minutagem. O Ivan Roman não é um atleta que fica feliz no banco de reserva. Não é que não fica feliz no banco de reserva, né? Acho que ninguém fica feliz no banco de reserva, deixa eu mudar. Mas ele não é um atleta que fica acomodado. Pronto, achei a palavra correta. Ele não é aquele atleta que fica acomodado no banco de reserva, ele quer jogar, ele quer ter minutagem. O empresário dele também trouxe para vocês já há alguns meses que o empresário dele conseguiu uma carta assinada pelo Galo com a autorização do clube para fazer negociação do jogador, entendeu? Então, temos a vontade do atleta, temos a vontade do empresário, temos a carta assinada pelo clube autorizando o empresário dele a divulgar o nome do Ivan Roman no mercado da bola, e o Clube Atlético Mineiro também, tá? Não faz tanta questão assim, não bate o pé para a permanência do zagueiro. Lembrando que
Só para vocês terem uma ideia aqui do histórico do Ivan Romano. Nos últimos 10 jogos, eu gosto de pegar sempre esse recorte, ele jogou 2 partidas nos últimos 10 jogos e em 6 dessas 10 ele sequer foi relacionado, tá? Então tá totalmente escanteado no Clube Atlético Mineiro. O Galo precisa aí, né, abrir mais uma vaga estrangeiro, né? Se for contratar outro estrangeiro, e deve chegar aí estrangeiro nos próximos dias, tem uma forte tendência disso acontecer, né? Nosso volante lá do River Plate, o Galo precisaria, né, abrir uma vaga para estrangeiro e Ivan Romano cederia essa vaga. Outra coisa, o Galo não tem a intenção neste momento, prestem atenção, isso aqui é importante. O Galo não tem a intenção neste momento de vender o Ivan Romano, porque ele entende que se vender nesse momento, você não vai conseguir um valor relativamente factível se esse atleta tiver minutagem. Então, o Galo entende que se eu vender ele hoje, eu não vou ganhar um valor que futuramente, ele jogando em algum clube, ele pode valer mais. Então, o que deve acontecer é uma saída por empréstimo. E o futebol chileno está de olho. Colo-Colo está em cima ali, querendo levar o jogador e tal. Então, não tem muita novidade para quem acompanha o canal Taná, que é algo que a gente vem falando já há bastante tempo, dessa questão do Ivan Romano. Só trazendo mais alguns detalhes para vocês. E é claro, Ivan Romano é zagueiro pela direita. E nós temos, o que mais nós temos no elenco, né? O que nós mais temos no elenco são zagueiros pela direita. Então, tudo encaixando. E tem mais um também. A casa que ele mora em Lagoa Santa, que é comprada. Ele comprou uma casa em Lagoa Santa para a família, colocou essa casa à venda. Então, meu amigo, tá aí, né? Todos os indícios possíveis, a água correndo sempre pro mesmo lado, a tendência é muito forte, eu não vou cravar porque não é eu que assino, né? Então eu sempre fico com um receio em relação a isso, vocês sabem a minha cautela de trabalhar aqui. Provavelmente nos próximos dias você vai ver aí, ó, o Atlético acerta a saída do Ivan Romano para Clube X, empréstimo e tal, e obviamente o clube vai pagar 100% de salário, mas é isso, beleza? Então o Ivan Romano deve sair por empréstimo com o clube que for levar, pagando 100% do salário, beleza? Eu vou trazer... eu queria trazer 4 respostas do Paulo Brax hoje, antes da apresentação do Thiago Borbas. Que antes da apresentação, o vice-presidente de futebol, o Paulo Brax, ele falou à imprensa. Importante. Então, assim, o Paulo não disse nada além do que a gente vem falando aqui há pelo menos 3 semanas. Nada, absolutamente nada. Mas é bom ouvir da boca do vice-presidente de futebol, porque a galera para com esse negócio, assim, porque o que mais tem, eu tô vendo, até hoje, neguinho manda pra mim um post de um desses canais aí, turcos, irresponsáveis, não, turcos não, turcos brasileiros também. Mesmo, falando, Fred é do Galo, já tá fechado, chega amanhã, último jogo dele, esse foi na terça-feira, quarta-feira passada, e até agora o Fred, inclusive ontem, ele entrou no segundo tempo, o Kanté voltou, pegou a titularidade de volta, e ele entrou agora no segundo tempo com pelo menos nesse 25 minutos do segundo tempo, ele entrou, Gilbert. E vitória então, assim, do Fener, né? Fred é aquele negócio que a gente fala, tem negociação, não tem nada definido, e o Atlético tá realmente cozinhando e tentando trazer o jogador de graça. E pelo que eu entendi... A questão tem que ficar esperto, ficar veiaco, porque se o mercado perceber que o Fenerbahçe tá querendo se desfazer mesmo do Fred, mas que o Atlético tá sem grana e só cozinhando, alguém for lá e chuchar dinheiro e aí pode ficar sem volta. Aí, nessa hora, eu acho que o Atlético conta com o interesse do jogador de atuar por aqui. Mas também não acho que tá andando, pelo que o Paulo falou, entendi assim, só que não tem uma grande atualização. É isso, né, pra tem nada novo. O clube se sentir seguro de levar isso pra imprensa. Agora, o que eu não gosto é do enquanto tiver janela. E assim, a metáfora, a comparação com o jogo é complicada, porque chegar jogador em final de setembro, cara, você aproveita pouco. Mas você falou em outra oportunidade que o Fred não é um projeto para essa temporada, é um projeto para um médio prazo aí. Então, assim, se você quiser contar com o jogador pro ano que vem... No caso do Fred, beleza. ok, mas tem outras posições carentes. Sim, aí ele foi questionado sobre o Kevin Castanho, jogador do River Plate, se tem negociação. Te interessa, Gilbert? Pô, eu quando... ouço um nome de um jogador sul-americano, a primeira coisa que eu faço, que eu nunca vi jogar, né? Eu vou atrás do chileno. O nosso Bruno Garcês, que é um especialista em futebol sul-americano, já esteve aqui com a gente. E fui procurar um vídeo do Garcês falando sobre o Castanho. Aí ele falou sobre como ele jogou bem
no seu início de carreira, por que não se adaptou ao futebol do River Plate, porque como tem sido usado ou foi usado pelo Tchatcho Kudê, e fora de posição, e porque ainda assim, não jogando no River, ele foi disputar uma Copa do Mundo. Então me parece um bom jogador, sim, pelo menos é o que disse na minha avaliação. E se puder avaliação. vir numa composição com o Fausto Vera, então, opa! Então eu acho que é uma boa, cara, e é uma posição que o Atlético tá precisando. Você troca um duvidoso por outro duvidoso, mas pelo menos um já deu errado, o outro E parabéns ao Bruno Garcês pelo trabalho dele, espetacular. Ele é um fenômeno. Vamos falar agora sobre salário atrasado no Galo? E aí, meus amigos, que papo é esse de salário atrasado do Galo? Como é que tá essa situação aí? Seguinte, galera, sendo bem sincero aqui, objetivo direto pra vocês. Não tem salário atrasado no Galo. Ponto. Segundo, CLT, tudo em dia. PJ, que é, né, o direito de imagem, tudo em dia. O direito de imagem, ele vence dia 20. O Galo às vezes paga 21, 22, 23, 24, 25, 28, mas paga. O Galo nunca deixa virar o mês devendo aí o direito de imagem, nunca deixa completar 2 meses, tá? Então, CLT em dia, direito de imagem em dia, né? Vocês entenderam? Aí que vem agora a situação. O Galo tem luvas com alguns atletas atrasadas, tá? Luvas atrasadas e comissão de alguns empresários, tá? Também estão atrasados. Alguns que eu posso citar para vocês aqui agora. O Galo deve a intermediação da contratação do Rony, do Júnior Santos, a situação envolvendo o Palmeiras, com Gabriel Menino e Patrick. O Galo deve direito de o Galo deve luvas, perdão. O Galo deve luvas com Júnior Santos, Rony, Menino, Patrick, Scarpa e alguns outros atletas, né? Para não citar todos aqui. Então, gente, temos sim pendências de luvas com atletas e comissão de empresário. Aí, vamos lá, galera. Tem uma parada que tem atrapalhado, sim, o clube no mercado da bola. Isso eu converso com alguns empresários e eles me contam, né? Prestem atenção comigo. Você é o empresário de um atleta, perfeito? E você tá com esse atleta à disposição, você tá caçando alguns clubes para você oferecer e negociar esse atleta com esses tais clubes. E outros atletas que você tem, você negociou com o Galo e o Galo não te pagou intermediação, atrasa. Você, com esse seu atleta, você vai oferecer ele para o clube que não está te pagando ou que sempre atrasa no pagamento, ou você vai oferecer ele para o clube que paga em dia, que paga certinho. Então, assim, essas situações com comissionamento de empresário, isso tem sim, de fato, atrapalhado o Galo em algumas oportunidades no mercado. O Galo tem sido aí opção C, D e E de alguns empresários na hora de oferecer jogador, porque o Galo, infelizmente, não tem cumprido com algumas intermediações e o filme fica assim queimado no mercado e às vezes você assusta. Nosso Galo tá trazendo jogador de mercados alternativos, né? Tem bastante jogador, o Galo tá trazendo jogador aí de bastante mercado alternativo. Você vê Galo trazendo jogador do mercado da República Tcheca, Bélgica. Então, assim, né? Saudade do tempo que o Galo trazia aquelas promessas argentinas, jogadores carimbados da Argentina e tal. Então, assim, isso tem atrapalhado, tá, gente? Mas é isso. É a situação de momento, beleza? Fala, massa! Finalizando aqui mais um vídeo. Muito obrigado, como sempre, vocês aí dando aquela força pro canal, comparecendo aí no nosso vídeo do canal. Muito obrigado pela sua companhia. Peço o seu like aí antes de sair do vídeo, dá essa força aí, tá bom? A gente conta com vocês. E quero deixar o convite para quem tá chegando agora, não conhece o canal, não se inscreveu ainda, tá? Se inscreva aí, ativa o seu sininho de notificação para não perder nenhuma notícia atualizada. Peço também o seu like, muito importante, ajuda demais o canal a continuar crescendo, tá bom? Fique à vontade para estar conhecendo o canal. Lembrando que esse canal aqui só traz notícias do galão da massa, então você que é atleticano ou atleticana, não se preocupe, tá? Você tá no canal certo, aqui é seu lugar. Você que foi indicado pro YouTube por um amigo, faça o mesmo, indique esse canal para os seus amigos aí que curte o galão da massa e assim você ajuda o canal a crescer cada vez mais, tá bom, massa? Fiquem à vontade para estar deixando a opinião de vocês também, não esqueçam, tá? Deixa aí a opinião de vocês, o que vocês acham em relação ao que foi trazido aqui nesse vídeo, em relação ao Galo, tá? Fiquem à vontade. E outra, a participação de vocês é muito importante pro canal, tá bom? Ajuda demais também, o YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante e ele indica para mais torcedores, ele alcança mais torcedores do Galo, trazendo para esse canal e automaticamente aí o canal crescendo. E isso graças a vocês. Muito obrigado a todos.
Massa, vou ficando por aqui. Ficaremos atentos às novidades de lá fora. Qualquer notícia a gente volta aqui atualizando com corte direto ao ponto, sem enrolação, para vocês sempre ficar atento de tudo que está acontecendo dentro do Clube Atlético Mineiro. Massa, um forte abraço, tamo junto. Mais uma vez, muito obrigado pela preferência e até o próximo vídeo. Valeu!